Boa tarde, pessoal do Me Salva. Continuando a nossa série de aulas sobre dinâmica, a gente vai falar agora sobre o problema do elevador e alguns casos de peso aparente. Então vamos considerar aqui uma pessoa dentro de um elevador. Quais são as forças que agem nessa pessoa? Bom, sempre é muito fácil, né? A gente tem o peso aqui, que vem da gravidade, e como a pessoa está encostando contra o chão do elevador, o chão também faz uma força para segurar a pessoa, que a gente chama de força normal. Ou seja, simplesmente a força que o chão faz na pessoa. Se o problema, enfim, o exercício falasse alguma coisa a respeito da força que a pessoa faz no chão, a gente só pode lembrar que ela tem sempre o mesmo valor da normal, né? Ela é uma ação e reação. Se o chão faz uma força para segurar a pessoa, que é a normal, a pessoa também faz uma força no chão, seria a reação dessa normal. Então essas duas forças, na verdade, têm o mesmo valor, tá? E um detalhe interessante é o seguinte, se a pessoa, então, a normal tem o mesmo valor da força que a pessoa faz contra o chão. Se a pessoa estivesse em cima de uma balança, então, a força que a pessoa faz contra a balança, ao invés de fazer contra o chão aqui, balança, continua tendo o mesmo valor da normal. Ou seja, a marcação da balança não é baseada realmente no peso da pessoa, ela é baseada da força que a pessoa faz nela, né? É isso que a balança sente. A balança não tem poderes sobrenaturais, ela sente a força que está sendo feita nela, que vai ser justamente a normal. Então a balança não marca realmente baseada no nosso peso, ela marca baseada na nossa normal. Se a normal por algum motivo não tiver o mesmo valor do peso, como a gente vai dar uma olhada agora, ela vai ser, enfim, a marcação da balança vai ser diferente do que tu realmente tem. Então a normal, gente, pode aparecer para vocês com o nome de peso aparente, tá? Ela está relacionada com a sensação de peso que a gente tem. Se por algum motivo a gente tiver um bloquinho preso por um fio, tá? Só fazendo uma observação. Quais são as forças que agem no bloco nesse caso? Ele tem um certo peso também, né? Aqui ele não está apoiado em nada, não tem uma normal, mas ele está preso pelo fio, o fio segura ele, tem a tensão do fio. Nesse caso, gente, o que a gente vai chamar de peso aparente, daí é a tensão do fio, não é normal, não tem normal nesse caso. Se o exercício falar que existe um dinamômetro, tá, gente? O dinamômetro é um aparelho que mede força, que provavelmente vai estar ali no fio. Ele vai marcar o valor da tensão. Então, se algum exercício aparecer com qual a leitura do dinamômetro, o exercício só quer saber qual o valor da tensão, tá? A leitura do dinamômetro é o valor da tensão no fio. Então, vamos discutir um pouco mais detalhes esse caso do elevador. Então, por exemplo, a gente tem aqui... O primeiro caso é o seguinte, a gente vai considerar que a gente tem uma pessoa dentro do elevador, aqui estaria a pessoa dentro do elevador, e ela está subindo ou descendo com velocidade constante. Eu quero saber a relação entre o peso e o normal da pessoa. Se a pessoa está com velocidade constante, isso significa que a aceleração dela é zero. Como força resultante é igual a massa vezes a aceleração, se a aceleração é zero, a força resultante sobre a pessoa, nesse caso, é zero. Ou seja, todas as forças que agem sobre ela têm que se cancelar. Então tá aqui a pessoa dentro do elevador. Se essas duas forças têm que se cancelar, por exemplo, se o peso é 300, a normal vai ter que ser 300 para cancelar o peso, porque eu sei que a força resultante é zero nesse caso. Ou seja, quando o elevador está subindo ou descendo com velocidade constante, o peso é igual a normal. Lembrando, gente, a normal pode ser tratada como peso aparente, né? O peso aparente da pessoa é o próprio peso dela. A sensação de peso que ela tem é o próprio peso dela. O segundo caso é quando a gente tem um elevador que ele está subindo cada vez mais rápido ou descendo cada vez mais devagar. Nesse caso, gente, como tem aceleração, seja ajudando ou atrapalhando a velocidade, a força resultante não vai ser zero. Então as duas forças não são iguais, elas não estão se cancelando. Como eu sei que ele está, por exemplo, subindo cada vez mais rápido, isso significa que ele estaria empurrado para cima. Ou seja, a força resultante não é zero e ela é para cima. Se a força resultante tem que ser para cima, isso significa que a normal tem que ganhar do peso. Ou seja, nessa situação, quando o elevador começa a subir, por exemplo, que ele está acelerando para cima, a normal é maior do que o peso. O teu peso aparente é maior do que o teu peso. Isso é bem fácil de entender se tu pensar no seguinte, né? Nessa situação, a força que o chão está fazendo para te segurar, na verdade o chão tem que te empurrar para cima porque tu tem que começar a subir, é maior do que o teu peso. É
como se tu fosse mais pesado. O chão está fazendo mais força para te segurar que normalmente ele faz. Por isso que a gente tem essa sensação de ser mais pesado quando o elevador começa a subir. No terceiro caso, que é o caso do elevador descendo cada vez mais rápido ou freando conforme ele sobe, né? O que a gente tem? Se a velocidade, se tem aceleração, né? Tem mudança de velocidade, a força resultante não é zero, elas também não se cancelam. Mas olha só, se está descendo cada vez mais rápido ou subindo freando, descendo cada vez mais rápido ou subindo parando, isso significa o quê? Que tem alguma coisa te puxando para baixo. Então essa força resultante não é zero e é para baixo. Nesse caso, a normal vai ter que ser menor que o peso, né? O peso está ganhando se tu vai ser puxado para baixo. A normal é menor do que o peso. O teu peso aparente é menor do que o teu peso. E é bem fácil de pensar nisso se tu pensar o seguinte: a tua normal é menor do que o teu peso. A força que o chão está fazendo para te segurar é menor do que normalmente ele faz, porque o peso tem que ganhar um pouquinho para tu ser puxado para baixo, né? Por isso que te faz descer, por exemplo. Mas se a tua normal é menor que o teu peso, é como se o chão tivesse que fazer menos força para te segurar que normalmente, é como se tu fosse mais leve, é mais ou menos essa ideia. Então o teu peso aparente é menor do que o teu peso. Se tu estivesse em cima de uma balança, como a balança marca a normal e não o peso, a leitura da balança seria um pouco menor do que a leitura que tu normalmente está acostumado. Tá? Então, por hoje era isso. Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima.